Fala galera, tudo bem com vocês? Engenheiro Felipe Marques. Engenheiro Fernando Costa. E hoje a gente está com mais um episódio muito especial aqui no F2 Podcast com uma convidada, uma amiga muito especial, que é a Daniele Ojeda. Tudo bem, Dani? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Que isso, a gente que agradece a sua disponibilidade. Pensa numa mulher cheia de Pensa uma compromisso. mulher que tem compromisso, né? Meu Deus do céu, foi difícil, hein? Difícil, né? Mas saiu. Saiu, o importante é isso, o importante é que saiu. Eu acho que tudo isso é culpa do marketing, não queria deixar ela vir. Culpa da Aninha. As agendas, meu Deus, a agenda é sempre... Mas a agenda lotada é bom, é um bom sinal, pô. É um bom sinal. Graças a Deus, né? Tá prosperando, a carreira tá subindo, é isso. Correria, esse é bom sinal, né? Exatamente. É ótimo. Exatamente. Mas conseguimos um tempinho. Nossa. A gente bater um papo legal. Graças a aqui. Deus. Exatamente. Vamos lá, o Daniele. Vou começar te chamando Daniele, vai fluindo, a gente vai, né? Não, Fer. É. Dani, vai. Dani, então fechou. Dani. Ô, Dani, nós gostaríamos de saber, tipo, eu já trabalhei junto com a Dani, mas assim, para o nosso pessoal, para o público, né? E eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua trajetória, o que te levou, né, a não você engenheiro, onde você trabalhava, enfim, conta um pouco de você pra gente. Certo, vamos lá. Tudo começou lá em Rondônia, de Paraná. Vocês conhecem? Bem longe. Só pelo mapa, a geografia, Lá no mas... extremo norte do Brasil. Uhum. Dá uns 3.000 km. Né? Nossa Senhora. É longe. Pertinho. Comecei lá, bom, eu encerrei o ensino médio perdida, não sabia o que eu queria da minha vida. Eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou pensar em 3 faculdades que dá dinheiro. Fui logo de cara. Pensei, advocacia, medicina e engenharia civil, né? A advocacia, eu pensava assim, não tinha aquela conexão, né? Medicina, eu falei, cara, vou ter que ralar para estudar, para passar numa federal e até mesmo na particular lá em Rondônia é um pouco limitado, né, as faculdades. E aí eu fui para engenharia civil e aí eu comecei a me conectar com que a engenharia civil Você se formou em Rondônia mesmo? Não, eu me formei aqui em São José do Rio Preto. Eu finalizei a faculdade aqui, na verdade. E aí eu me conectei, porque envolvia muitos cálculos e tal, matemática. Falei, vou fazer engenharia. E a engenharia era um curso muito falado naquele ano, né? Era uma faculdade, assim, que o pessoal tinha bastante expectativa. Falei, vou encarar engenharia civil, né? Fiz vestibular, passei e comecei. Aí eu comecei lá em Paraná, Rondônia, e fiquei até o 7º semestre, quando eu decidi me mudar, né, para o estado de São Paulo, em razões de algumas circunstâncias pessoais, vim para Rio Preto encarando novos desafios e novas oportunidades. Só que desde o 1º semestre eu trabalhava com obra, né? Eu lembro residenciais. que até, na verdade não, era uma construtora de Manaus que estava em Paraná, Rondônia, e um grande amigo meu, o Igor, eu estava procurando, né, queria trabalhar em alguma coisa já para ter um contato, né, com obra, isso no 1º semestre. E o Igor falou, Dani, vai ter uma vaga, né, de administrativo aqui, se você quiser eu te indico lá e tal. E ele conseguiu para mim. E eu fui, não foi nem estágio, foi tipo assim, um cargo efetivado, né. E nesse cargo eu era a única mulher da obra, então eu lidava com tudo lá. Lidava com o diário de obra, lidava com a parte de gestão do pessoal. Era uma empresa que trabalhava com obras listadas, né? Então eles estavam com uma obra do governo na época. E eu comecei a acompanhar todo o período da obra. Participei de vários processos, né, dessa construtora. Foi aí que finalizou o meu período do contrato deles em Paraná, eles entregaram a obra e aí eu encerrei. Isso eu fiquei, acho, quase uns 2 anos com eles. Então, desde o começo eu tive esse contato com obra e foi justamente nesse emprego que eu falei, não, é isso que eu quero. Eu me apaixonei, assim, foi muito desafiador, né, porque igual eu falei para vocês, eu era muito nova e também eu era a única mulher naquele... Tocou num assunto que eu, desculpa até te cortar, Dani, como é para você ser mulher, tipo, assim, trabalhar num ambiente que, tipo assim, querendo ou não, é muito machista. Nós somos engenheiros, a gente sabe como que é que... A gente sabe como é dentro do campo de obra. Mas eu acredito que tá mudando também, né? Mudando. Tá mudando demais. E eu falo que em questão de anos, assim, né? Tá mudando, mas não... Ainda não acabou, Eu digo assim, hoje eu lido muito melhor do que antes, né? Só que essa questão que até é muito polêmica, né? Mulher na engenharia civil, acho que começou pelo fato de que o curso, na verdade, era buscado muito por homens, né? Na época, quando eu comecei a faculdade, só tinha homens, assim. Acho que nós éramos em 5 mulheres, né? E
Então, assim, foi muito por conta disso. Dentro da faculdade já se estabelecia isso. Mas, cara, antigamente, isso era até meu pai tinha muito medo. Até hoje ele fala, me manda uns recados, você cuidado na hora. Pai é pai, né? Pai é pai, não adianta. Meu pai é coruja, então não adianta, né? Exatamente. Mas eu sempre lidei super bem. Por quê? Porque eu sempre soube onde eu queria chegar. Então não adiantava alguém pegar e falar, você não pode isso. Não, eu posso. Então eu coloquei minhas metas, falei, não, vou me formar com engenharia civil, vou trabalhar com obras. E foi isso que aconteceu, né? Mas no começo eu já passei por várias situações, inclusive muito frustrantes, que se talvez uma pessoa que não tivesse posicionada no que gostaria para a vida, talvez teria desistido, sabe? Sim, com certeza. Que, inclusive, dentro de um ambiente de trabalho mesmo, eu lembro que, tipo assim, sempre tive meu lado feminino, apesar de lidar em obras, né? Acho que a gente tem várias versões, né? A Daniele de escritório é diferente da Daniele de obra, né? Ah, sem dúvida. Daniele de escritório vai estar de maquiagem, vai estar de salto. Obra, bota, camisa. Segurança, EPI de segurança, exatamente. Eu lembro muito bem que teve uma época que eu buscava muito oportunidade em obra. Bati o pé por isso. E muitas pessoas pegavam e falavam, mas você tá mais pra uma... Tá indo pra um escritório de advogada, do jeito que você anda. Assim, não consideravam a minha capacidade técnica, e sim, o jeito que, por exemplo, eu me vestia. Achava que, por exemplo, eu ia ser, assim, numa obra, não teria um equipamento específico. Sim. Então, eu já sofria alguns preconceitos, até mesmo dentro de um ambiente de trabalho, de pessoas perto de mim, né, de pessoas acima de mim, principalmente. Então, só que eu sempre superei muito bem. Isso nunca deixei. Isso definiu o que eu gostaria, exatamente. Todas as vezes que eu vi que eu estava limitado ao ambiente, eu saía fora, porque nunca, de fato... entrava num conflito. Né? Não, exato. Foi o que aconteceu quando nós trabalhamos juntos, né? Você viu que, creio eu, né? Que você estava ali limitada, você queria crescer, o pessoal estava, vamos dizer assim, podando talvez, ou não, aí você viu que ali não era... Vou trilhar o meu caminho. Vou trilhar os seus desafios. Na verdade, é até legal você falar. A gente teve essa experiência, a gente trabalhou juntos uma fase. Você trabalhava com obras. Acho que na época eu estava trabalhando na parte administrativa, de gestão de obras, né? Então, naquela época eu queria muito obra. Campo, de estar em campo, né? Eu falava, cara, é isso que eu quero, porque desde quando eu comecei, né? Eu comecei com obra, eu gostava muito daquela de sol, de acompanhar, enfim, eu falava, cara, é isso que eu quero. Só que, de fato, eu não tive muitas oportunidades naquela época. Briguei, inclusive, busquei, mas não consegui me encaixar ali, né? É uma questão, assim, é que hoje eu reflito sobre isso, eu acho que as coisas aconteceram da maneira que tinha para acontecer naquela época, né? Inclusive, foi algo muito importante para mim, que o fato de eu não ter conseguido obra naquela época também me deu a bagagem que eu precisava, que era o quê? Gestão, né? Gestão, exatamente. Que hoje é meu maior desafio no empreendedorismo, né? Ter escritório hoje, se você não tem gestão, você não tem nada. Né? Exatamente. Obra a gente pode, né? Hoje eu vejo assim, meu perfil de obra, eu não tô lá 100%, né? Talvez... Por isso que eu falo, as coisas acontecem da maneira que era para acontecer. Se eu tivesse ficado só em obra, talvez eu não teria tido a bagagem de tudo, né? Exato. De gestão, de administração, orçamento, enfim. Então foi muito bom, talvez era para ser assim. E obra, talvez naquele nicho não era para se encaixar, enfim. Só que, de qualquer maneira, foi muito válido para minha experiência, demais, com né? certeza. Não, com certeza. Mas assim... hoje obra, eu falar assim pra você gosta de estar em obra 100%? Gosto. Mas o escritório também é bom, projetar, eu me identifico muito com o projeto. Hoje, além de dinheiro, você é designer também. Eu sou designer de interiores, eu tenho escritório de engenharia e arquitetura. Então, até muitas pessoas acham que eu sou arquiteta e tal, mas na verdade eu sou, por formação, eu sou designer de interiores. Só que o meu escritório atende toda a demanda de arquitetura. Nós não estamos limitados, Você tem arquitetos que trabalham para você? Também, né? Então, assim, hoje a gente atende toda a parte que nos cabe como engenheiro civil, projeto estrutural, né? Enfim, laudos, acompanhamento de obras. E também a parte arquitetônica, sinceramente, a parte que eu mais gosto. Só que eu falo assim, eu não me arrependo de ter feito engenharia civil, porque hoje no mercado...
eu vejo muita aceitação por parte dos clientes quando, né, nós tratamos negociações de entender que está fechando com o engenheiro civil tudo. Né? Então, isso me destaca um pouco. Eu falo que eu não tenho essa dificuldade. Tudo, tipo, projeto estrutural, arquitetônico, interno. É o que a gente sempre fala, né, Fer? Que, tipo assim, que o engenheiro e o arquiteto se completam. Você conseguiu os dois. Sim, exatamente. Se completam. Inclusive, quando eu tenho um tempinho na minha agenda, eu pretendo cursar arquitetura. Acho um curso, assim, fenomenal. Eu admiro muito. Tenho muitos amigos arquitetos, tenho mais amigos arquitetos do que engenheiros. Nossa, isso é só assim, quando eu tenho eventos e tal, eu só tenho amigos arquitetos. Eu quero fazer por uma questão de honra do diploma, mas, assim, eu admiro muito a faculdade. Eu acho que é a parte que eu mais me identifico mesmo. Só que eu falo também que o conhecimento de engenheiro aliado com a arquitetura pronta assim, é perfeito. Né? Não falta, porque às vezes eu estou projetando algo estrutural, já estou encaixando com o arquitetônico, você não tem mais aqueles conflitos. Aquelas barreiras, você não pensa, não fica focada ali, né? Só na parte da engenharia, ou só na parte da arquitetura, esquece a parte estrutural. Exato. Acaba pensando em tudo, né? E, sinceramente, eu também sei muito do meu lugar. Muitas vezes, quando eu vejo que eu estou limitada, né, daquele potencial da questão da faculdade em si, eu recorro a muitos amigos, inclusive tenho vários amigos que me dão ajuda aqui e tal. Então, a gente está sempre aberto, mas eu admiro hoje, se falar assim, a minha demanda do meu escritório é quase 80% arquitetura. Arquitetura. Projetos, né? Nós construímos também dentro do escritório, mas eu falo assim, a demanda que vem é arquitetura. O projeto estrutural está agregado, né? Porque eu entrego tudo, mas... inicialmente o cliente me aborda vindo da parte arquitetônica. Ou seja, então a gente está fazendo um bom trabalho, porque de fato é o meu foco, assim, captar clientes para... É o que vende mais, né? É o que eu falo que, tipo assim, a arquitetura é a capa do livro, né? É a capa do livro. É a capa do livro. É a coisa bonita. É a coisa bonita. E você acaba julgando o livro, querendo ou não, nós brasileiros acabamos julgando o livro pela capa. Exato. Se você tem uma boa capa, você vende, aí a pessoa compra. Nossa, eu quero. Aí a pessoa vai lá, não, ela é engenheira. Pô, nossa, tudo que eu preciso está aqui, ó. A capa e o conteúdo é muito bom. É muito legal, isso é muito legal. Porque, de fato, assim, o cliente, a princípio, quando, né, vai falar vamos adquirir um projeto para comer, eu quero construir, qual que é a primeira coisa que ele pensa? O arquiteto. O arquiteto vai... Depois ele vai entender que o engenheiro é essencial, porque se o engenheiro não fizer um bom projeto estrutural, como que ele vai fazer, né? Exatamente. Quanto eu vou gastar? Tipo, sempre é essa dúvida, né? Então, atrelando... Na tela do computador tudo é lindo. Tudo é lindo, E o legal, lá no escritório, nós adotamos, né, a tecnologia BIM. Nossa, maravilhoso. Então, assim, nós estamos entregando compatibilização. Engenharia e arquitetura juntas, num visual maravilhoso. De fundação aço junto com a parte linda. Compartilha? Com certeza. Não, então, foi bacana você tocar nesse ponto, porque assim, eu e o Felipe, nós estamos numa obra ali na Zona Norte de Rio Preto, ali do... Próximo do Maria Júlia. Maria Júlia? Do condomínio Maria Júlia? É, condomínio. Não sei. Não, Maria Júlia não é Ali na Zona Norte, não é? Não, Maria Júlia não... Dignidade. Indo pro Dignidade, da Pacaembu ali, para aquele lado ali. No final tem uma galeria ali. Não vamos nem, né? Assim, vou para ser sucinto. Nós tem um pessoal que está fazendo... Cuidado, a gente trabalha lá ainda. Eu sei. Mas a gente fala, como eu e o Felipe, né, nós estamos como engenheiros, mas nós estamos cuidando e gerenciando a parte da elétrica. Então, querendo ou não, você acaba... Ai, como é que eu posso te dizer? Dando pitaco no serviço dos outros. E fala, nossa, demais. E você fala, pô, não é dessa maneira que deveria ser feito a argamassa... Sabe, tipo assim, eu acredito que com você também isso ocorra. Por exemplo, você vai na obra, você vê uma pessoa executando, por exemplo, o profissional. Aí ele viu, não, essa é... Algum cliente teu já deve ter falado, ela é arquiteta. Então, a pessoa não entende o que está falando, o que está fazendo. Mas daí você vai lá e vê, está sentando o piso errado. Sabe? E eu fico assim... Eu estava comentando com o Felipe, foi umas 2 semanas atrás, como que em pleno século XXI, com YouTube, com diversas ferramentas, com mídias sociais, que nós temos, ainda há processos que são feitos errados, são executados de maneira errada. E o BIM, ele veio tipo assim, para poder mitigar, né? Com certeza. Só que o pessoal ainda, eu vejo que não usa.
Porque o que tem não, preconceito é maravilhoso esse software. Eu acho que é uma questão, inclusive, né, um ponto importante falar que eu também dou aula. Exato. Dou aula, né, das tecnologias BIM. Eu dou aula, eu tenho uma parceria, particular, tenho uma parceria com a Expressão 9, que hoje é uma escola muito consolidada aqui em Rio Preto, né? Acho que é uma, se não a única, acho que só tem um concorrente. 9. Isso, acho que só temos um concorrente aí direto. Falando de cursos, né, voltados para engenheiros e arquitetos. Ela é especializada nisso. Olha que bacana. Então, eu dou aula lá, eu sou focada no Revit. E o que eu vejo por parte dos alunos é que, por exemplo, muitos profissionais, porque eu dou aula para muitos profissionais já formados, por exemplo, estão ali acostumados com o AutoCAD. Eles têm uma dificuldade de transição, de sair da sua linha, da sua zona de conforto para migrar. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma profissional, que ela, muitos anos, mais de 10 anos, formada, mais de 10 ou 20, sei lá. E ela pegou e falou, eu tenho dificuldade de sair do AutoCAD, sendo que, se a gente for para qualquer outro software, um ArchiCAD, um Revit, por exemplo, cara, é muito mais fácil que você lidar com o AutoCAD. Hoje, eu mesma, eu olho para o AutoCAD e falo, não dou conta mais. Por conta do tempo. Porque hoje, por exemplo, para eu conseguir atender a demanda que eu tenho, se eu não, por exemplo, tivesse focado em processo no BIM, não dá para atender. Ou eu tenho um monte de estagiário para ficar ali no AutoCAD, ou não consigo atender. Então, assim, o meu tempo de produção de projeto é muito rápido comparado a, sei lá, 5 anos atrás. Então, eu decidi falar, não, eu vou adotar meus processos tudo no BIM, porque isso, tempo é dinheiro, né, gente? Nossa, demais. Então, o que eu vejo é essa dificuldade da zona de conforto transitar para algo que, de fato, é melhor. Até porque, falando de de softwares, né? O Revit é uma versão melhorada do AutoCAD. Então, quem vem do CAD se identifica porque tem muitas ferramentas comuns, né? Assim. Exato. O Revit engloba tudo, né? Hidráulica, elétrica. Tudo. Sim, exatamente. Essa era a pergunta que eu ia fazer para a Dani aqui, ó. Porque, assim, eu ainda não tive contato com o BIM. Pretendo esse ano, ver se eu consigo aí o tempo, né? Que o tempo é dinheiro e é difícil achar o tempo. Vamos fazer aula comigo, hein? Então... Cupom de desconto com a Dani. Você usando o seu cupom de desconto. Vocês querem cupom de desconto? Aí, ó, pronto. Ó, você que quer fazer um curso, procure a Dani. Me procure, gente. 10% de desconto, cupom Dani. Todos os cursos do mercado, gente. Tá? Perfeito. Então, Dani, tipo assim, ó, eu não tive contato ainda. Eu já vi muitos vídeos, eu vejo a imersão que é realizada, tipo assim, há situações, eu não sei, como não tenho contato, em que você pode ver, aqui eu tenho, isso é o que eu sei, elétrica, aqui eu tenho uma tubulação de elétrica, eu tenho uma eletrocalha, aí a pessoa, por exemplo, quando você vai dimensionar, aí você vai e tenta passar uma tubulação hidráulica. Sim. O software, ele bloqueia, fala, não, aqui eu não posso passar porque eu já estou passando uma tubulação elétrica. É isso? Realmente ocorre? O que a gente precisa deixar claro, assim, né? Quando nós falamos em BIM não é um software, BIM é uma comunicação, ou seja, se eu estou falando de Revit, ele tem uma comunicação BIM. O que é a comunicação? É um arquivo. Sabe o DWG do AutoCAD? Sim. Então, o BIM ele tem o IFC, né? Que é um tipo de arquivo. Ok, então o Revit ele faz a modelagem, né? O Revit ele não calcula, por exemplo. Ele faz a modelagem daquilo. Então, por exemplo, se você precisasse dimensionar a parte elétrica, talvez você teria que recorrer a um outro software. Né? Vou falar estrutural, eu vou pro TQS, pro EBERIC e tal. Aí, o que eu faço? Eu monto o estrutural lá, o cálculo, tá? E faço uma compatibilização BIM. Por quê? Porque o Revit tem um arquivo IFC e o TQS ou o EBERIC também. Então, os dois arquivos dá para ser compatibilizados. Eu consigo agrupar as duas modelagens, os dois projetos, para entender conflitos, entendeu? Então, assim, o Revit, ele sim modela estrutural, elétrico, hidráulico, mas ele modela, ele não calcula. Então, você vai lá desenhar nele toda essa parte. Te mostra ele levanta quantitativos também. Isso é maravilhoso. Não, você pode fazer tudo lá. Depois disso, tem um outro software que você faz uma leitura, se você quiser, e é possível fazer o que você está falando. Qual seria o cálculo que você está frisando que o Revit não faz? Por exemplo, você conhece o TQS? TQS é estrutural. O software estrutural, ele calcula, certo? Se eu colocar uma estrutura lá, ele vai rodar o dimensionamento, vai me dizer se aquele cálculo tá, né? Vai passar, e tal, enfim.
o Revit, ele não tem essas análises. Ele não olha para você e fala, isso vai cair ou não, entendeu? Ele modela para você, entende? Mas é um ótimo software também, porque nem todo mundo projeta estrutural no TQS. Então, já basta. Vai no cálculo dos lindos cálculos que a gente fez na faculdade, por exemplo. Exatamente, manual. Tem várias maneiras, né? Cada engenheiro calculista tem suas... Exatamente, É aquilo, vai muito por... como é que eu posso falar? Por geração também, né? Com certeza. Da mesma maneira que nós enfrentamos, tem profissional que, tipo, igual eu, né? Tô aí, eu não migrei ainda para o BIM. Você vai pegar no CAD, eu quero fazer um projeto de uma casa. Eu vou fazer ele no CAD, porque eu tenho experiência. Sim. Da mesma maneira do estrutural, foi conforme a Dani falou. Tem gente que vai querer usar o TQS, tipo a geração mais nova. Você vai pegar um profissional que ele tem 50 anos, 55 anos, ele vai na mão. Exato. E o que acontece? Por exemplo, lá no escritório, quando a demanda está muito alta, eu terceirizo para um parceiro a parte estrutural. E ele trabalha com o Revit e o TQS. Então, o que ele gera de arquivo, ele dá uma olhada aí, tô pensando nisso e tal, ele me manda para mim analisar junto com ele. Eu consigo abrir no Revit. Entendeu? Por quê? Porque os dois softwares têm essa compatibilização. Então, isso facilita entre profissionais também e também empresas, que hoje nas empresas, as grandes empresas já estão, né, com essa tecnologia, estão migrando e algumas já estão com essa tecnologia aplicada, porque a gente já deu aula para vários grupos, né, de profissionais de algumas empresas. Então, nós sabemos que já tem esse interesse das empresas, até porque isso é tempo ganho, né, com tempo de projeto, enfim. Sim. Tem um programa também que a gente gosta muito, né, Fer? Que é o MS Project, né? É ótimo, Perfeito, perfeito. Lá na escola nós damos também curso do MS Project. É ótimo muito. Também para cronograma. Mas eu vou ser bem sincero, eu adoro Excel também, sabe? Às vezes o feijão com arroz também é legal. Eu sei fazer planilha. Tudo que tem no Project, por exemplo, eu consigo montar planilhado, formulado, tudo no Excel. Assim como o Revit é um AutoCAD melhorado, vamos dizer assim, igual você completou, o Project é um Excel. A versão melhorada. Isso. Exatamente. Eu trabalhei muito na última empresa que eu trabalhei, foi com planejamento. Eu fiz ao contrário do que a Dani mencionou aqui pra gente. Eu fui para a obra, depois eu fui para o escritório. No momento que eu percebi que, eu não consigo mais avançar se eu não tiver um gerenciamento, se eu não tiver planejamento, um orçamento detalhado. Eu preciso aprender isso. Foi onde, na última empresa, eu trabalhei muito, e foi só com planejamento. E eu só trabalhava com project, era atualização, era project, a Daniela era a cabeça da obra, e eu era a mão esquerda dela. Porque eu falo que a mão direita do engenheiro é o mestre de obra, vem encarregada. Com certeza. É a equipe. Você é a cabeça, eu estava ali como seu braço esquerdo, né? Precisa também. E eu utilizava muito o Project. Uma das vantagens do Project que eu mais gostava lá era você poder fazer a curva físico-financeira. E a todo momento ter ela atualizada. E além do MX Project, também tem o Power BI, que também tá aí. Nossa, eu preciso... Ele também não vamos falar se é uma versão... É uma versão melhorada ainda, sabe? Tem mais recursos. É muito legal, dá pra fazer compatibilização de dados também com o Excel. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que ele fazia. Cara, tem muito software. A gente só não pode querer ficar doido em aprender tudo, né? Tipo assim, ou você é muito bom, né, em algo, ou você fica meio... Enfim, eu decidi, por exemplo, de todos esses softwares focar no Revit. Né? Então, hoje o Revit, ele é minha mão direita. Mão direita, esquerda? Mão direita. Mão direita. Meu braço. Mão direita. Braço direito. No escritório, se não fosse ele, nossa. Exatamente. Dani, outra pergunta, mudando da água para o vinho. Nós queremos saber, mercado, como você vê o mercado em 2024 e vamos se dizer nos próximos 5 anos aí, referente assim, uma questão que eu sempre converso com o pessoal, estava conversando com o Felipe, no outro podcast, a gente até tocou nesse assunto. Nós temos hoje muita gente se formando. Muito, mas o mercado acabou ficando saturado com muitas profissões. Mas eu vejo de um outro lado que eu sei de faculdades aqui de Rio Preto que fecharam cursos de engenharia, não ministram mais o curso. E o que eu vejo assim, na sua opinião, será que vai ter um desinteresse do pessoal em se formar, em seguir a carreira de engenharia? E a gente vê até comentaristas, com certeza, todo mundo já viu na internet, eu não sei o nome do comentarista que fala, você é engenheiro, então você já foi Uber. Que você já foi Uber e tal. Acaba, né, desmerecendo a nossa função, ou trazia o salário muito para baixo. Eu queria, assim, saber de você, através do feedback dos seus clientes, do seu desafio que você
que você está tendo e está tendo sucesso, né? Nós trouxemos você aqui porque nós acompanhamos você nas mídias sociais e graças a Deus você está alavancando, exatamente, está explodindo. Então, qual é a sua perspectiva para profissionais que estão começando, profissionais que estão começando também? Sim, bom, falando, né, para profissionais que estão começando, eu acho que o mercado, eu até costumo dizer, devido à minha fé, né, a minha igreja estabeleceu, né, como propósito esse ano é o ano da conquista, e eu estabeleci que esse ano seria o ano da conquista, porque de fato já tem sido desde janeiro, né. O mercado da construção civil está cada vez mais em ascensão, isso é fato. Só que assim, tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Rio Preto, né? São José do Rio Preto é uma cidade muito abençoada em relação à construção civil. Eu falo que para quem está buscando, tem campo para trabalhar. Não dá para falar assim, ó, vai cair do céu, não vai cair do céu. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem muita obra, gente. Aqui tem muito condomínio. Aqui tem muito loteamento saindo. Entendeu? Então, a pessoa que ela tá querendo buscar a obra, que ela tá querendo fazer projeto, tem muitos meios de você buscar. E eu comecei assim no começo, né? Antes de clientes começarem a vir atrás de mim, eu tive que correr muito atrás dele. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. A construção civil está em ascensão. Não é algo que nos limita a pensar, tá saturado. Tá saturado? Sim, tem muitos engenheiros formados. Mas se a gente for pensar nos nossos concorrentes, a gente assusta, porque eu tenho que pensar nos engenheiros civis e nos arquitetos como concorrentes. Nossa, ou seja, você tá a minha concorrência dobra, né? Meu Deus então, do assim, céu. se a gente for parar para pensar nesse critério, a gente não trabalha. Então, eu decidi, até a Ana me ajuda muito com isso. A gente, às vezes, tem muita inspiração, né, Aninha, de alguns outros pessoas que estão com sucesso na cidade e tal, mas ela sempre fala isso, eu tenho que buscar a minha identidade, né? Eu tenho que mostrar, assim, focar no meu trabalho, né? Qual é o diferencial da Daniele Ojeda? Isso, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão te entendendo o que você está querendo mostrar, pelas redes sociais, enfim, elas vão se identificando, porque no fim das contas a gente trabalha com sonhos. Sim. Então a pessoa vai escolher aquela que ela mais conecta para construir o sonho dela, ou projetar, enfim. Então, eu falo que o mercado da construção civil, não só porque eu estou vivendo ele, mas para todos os engenheiros ou arquitetos que estão se formando agora, eu acreditaria cada vez mais. Eu acho que tem muito campo, não só Rio Preto, mas como as cidades aos redores, né? Nossa, cara! Aqui eu vou falar para você, Rio Preto, além de tudo, tem umas cidades vizinhas muito boas, né, cara? Ah, com certeza. Bajubacite, Mirassol, Cedral, total, Schmidt, você consegue fazer casas boas nesses lugares. Com certeza. Porque tem muita gente de Rio Preto tá migrando para essas cidades vizinhas. Com certeza. Inclusive, isso é uma questão que eu falo, né, sobre qualidade de vida. Isso foi muito o que me fez permanecer com a minha ideia de permanecer em São Paulo, né? Quando eu mudei de Rondônia para cá, hoje a minha família continua em Rondônia, então é um desafio muito grande para mim empreender, acreditar no meu sonho. Aqui, você não tem ninguém eu tenho meus tios, né? Meus tios são minha base, meus pais aqui. Na verdade, eu vim para cá morando com eles depois que eu finalizei a faculdade, que eu, né, segui minha vida. Você formou onde, Dani? Eu se formei na Unip. Não é a Unip que parou de... Não, não é a Unip. Foi a nossa. Foi a nossa. Tá com a última turma lá. A última turma de engenharia. Esse ano, né, que vai concluir? Não sei. Agora também não sei, porque tipo, tá com a última turma e não abriu uma história. Entendi. Eu não tava sabendo disso. É triste, porque o que isso significa, né? No fim das contas, nosso curso tá... Né? Então. Se for olhar pro meio acadêmico, né? Mas, enfim, meus tios, eles são minhas bases aqui, né? Foi os que me deram a oportunidade de vir pra cá, né? E eu terminei minha faculdade. E eles são meu apoio aqui, porque meus pais continuam em Rondônia, existe uma intenção deles virem embora pra cá, né? Até por uma questão emocional, as coisas estão dando certo pra cá, e eu gostaria de tê-los perto de mim, né? E é justamente sobre isso muito que eu converso com eles, qualidade de vida. O estado de São Paulo, apesar assim, eu adoro Rondônia, né? O estado está muito em desenvolvimento, principalmente na área da construção civil. Então, se a gente for pensar em termos de carreira do engenheiro, lá tem muito trabalho, porque é um estado que está em desenvolvimento. Se você for ver, São Paulo já está desenvolvido. Dani, a gente tem o reverso aqui, né? Por quê? Porque eu fui para o Mato Grosso trabalhar, em Porto Alegre do Norte. E eu nasci no Mato Grosso. Aí, ó. Eu fui lá para Porto Alegre do Norte, perto de Confresa, trabalhar na Bung. Só falando da nada. Fui trabalhar lá na Bung, fazer uma recuperação estrutural. Foi meu primeiro emprego de engenheiro, sabe? Engenheiro. Engenheiro entre aspas. Fui como supervisor de obras. Aí depois eu fui para Goiás.
Então, tipo assim, houve o reverso. Ela veio de Rondônia para São Paulo. E o pessoal de São Paulo tá indo para os outros estados. É engraçado. Muitos amigos falam sobre isso, inclusive. Porque, assim, é igual médico, né? Médico quando vai para essas cidades, né? Menores. Sim. Rondônia tem assim, tá em desenvolvimento. É um estado muito rico, inclusive, né? Porque é um estado movido ao agro, vamos falar assim. É o estado lá do Mato Grosso ali. Não sei se vocês conhecem aquela pontinha ali. Bem no canto... Quando eu estava lá no Mato Grosso, eu falava, gente, esse estado movimenta o país. Movimenta, é igual Rondônia, né? Rondônia tá do lado ali da Amazônia, ali na fronteira, né? Então, assim, é muito aquecido o mercado do agro, lá tem, né? Enfim. Só que é um estado, uma cidade, por exemplo, falando da cidade que eu morava, você chega lá, comparando com São José do Rio Preto, inclusive, amigos, se vocês estiverem vendo esse podcast de Paraná, não fiquem bravos, né? É a mesma coisa que compara Rio Preto com São Paulo. Exato, eu pego e falo assim, cara, você coloca assim a cidade, que muito, enfim, você fala, não vou voltar. Né, pela qualidade de vida, não porque a cidade em si é ruim, não, qualidade de vida, né? São Paulo te fornece saúde, enfim, educação, oportunidade de trabalho muito grande. Inclusive, meu pai, quando decidi empreender, ele muito falava assim, mas minha filha, São Paulo, né? Tá muita gente, muita concorrência e tal. Eu, não, pai, vai dar certo, não tem sempre espaço, otimista, né? Otimista. E ele sempre tinha esse receio, mas ele sempre me apoiou, ele e minha mãe, né? Sempre apoiou meus sonhos. Inclusive, quando eu decidi, né, sair de um emprego fixo para poder empreender, foi um desafio, foi meio surtante, assim, mas deu certo. Foi a melhor escolha da minha vida. Mas você olha para Rondônia, eu vejo muita oportunidade para os amigos daqui que querem ir para lá atuar na faculdade, porque sim, né, em questão de infraestrutura, acho que vai desenvolver muito, vai ter muita oportunidade. Mas pensando a área que eu atuo, apesar de ter alguns amigos se dando super bem lá, eu acho que São José do Rio Preto tem mais campo para ser explorado, né? Lá, bom, se a gente já acha que a concorrência é grande aqui, imagina uma cidade de, sei lá, quantos mil habitantes tem hoje? Quase 200, né? Sim. Aqui tem o quê? Hoje Rio Quase Preto, 500. Tirando ou mais, né? Ou mais, muito mais. Se for pesquisar mais. Rio Preto, sei lá. Deus, nunca passei 500 Rio Preto. Não, Rio Preto eu acho que tem mais. E ainda contando com Mirassol, a cidade ao redor. Tem muito mais. Aí a gente fica uma grande São Paulo daqui a pouco. Então, tipo assim... eu falo, inclusive, quando eu vou pra São Paulo, eu olho São Paulo, né, fico deslumbrada, eu falo que aqui é uma pequena São Paulo, né, sem aquele doido, né? A loucura deles lá. Tipo, gastronomia, qualidade de vida, enfim. Isso eu não encontro em Rondônia, então a minha decisão de ter permanecido foi isso, então por isso que meus pais vão vir embora, porque eu não volto. Papai e mamãe, vem embora, por que ela favor. tá com saudade. Vem, por favor. Até julho, por favor. Vem ser coruja. Até julho. Julho a gente tem churrasco. Inauguração dos papais. Mandar um recadão aí, Valmirzão, pelo amor de Deus, vem logo, cara. Valmir, fica a dica. Valmir e Jaqueline. Mamãe e papai, Valmir e Jaqueline, por favor. Por favor, vem embora. Julho, essa é a grande batalha. A gente precisa desse churrasco, filho. Vou fazer um churrasco lá em casa e chamar vocês. Não, aí na perfeito, casa pode chamar. Certeza, pô. Pode chamar. Ô, Dani, eu quero aproveitar aqui o gancho, né? Falando de uma postagem que você fez lá no LinkedIn, lá, sobre março, né? O mês das mulheres já foi, mas como esse material vai ficar gravado. Esse post aí deu repercussão. Deu repercussão. Aí como todo material é regravado e fica, ano que vem, né? Volta e volta. Exatamente. Eu queria falar, você postou assim, ó. Só 3 linhas aqui. Você disse, a engenharia é um campo repleto de desafios e, infelizmente, as mulheres enfrentam desafios adicionais nessa profissão. Exato. Você consegue, né? O texto aqui é bem grande, né? E muito... Foi uma carta aberta. É isso, foi uma carta aberta. Mas aqui, ó, dessas 3 linhas, passa aqui pra gente um pouco, fala pra nós o que você considerou como esses desafios adicionais da profissão da engenharia. Consegue falar pra gente? Assim, das experiências que eu tive, por exemplo, no meio empresarial, né, antes de, por exemplo, empreender, o que eu me referia nisso aí na época é que, por exemplo, eu, né, era uma engenheira civil formada e, obviamente, como qualquer pessoa formada, gostaria de ter um crescimento, né? Sim. Inclusive planejado, porque a pessoa hoje que decide trabalhar para uma grande empresa, ela quer o quê? Um plano de carreira, né? Então, o que eu via, não só na empresa que eu trabalhava, mas também em outras de amigos, né? Que os cargos mais altos sempre estavam nas mãos de homens.
Entendeu? Aquilo eu olhava e eu tentava entender se era uma questão cultural da empresa ou se, de fato, era o mercado que definia aquilo, sabe? Sim. Eu falava, cara, se eu tô, né, quero um plano de carreira e fico vendo, não que eu vou definir isso como, né, uma coisa que também vai acontecer comigo, pô, eu não vou conseguir um cargo alto. Mas aquilo me dava, assim, uma sensação de que era um grande desafio. Exatamente, maior, entendemos. Por exemplo, que eu passei por isso, inclusive, eu já tive uma experiência de estar buscando uma vaga de emprego que eu tinha todas as qualificações, inclusive recomendações, e ter uma outra pessoa que não tinha experiência e era homem, e ele conseguiu e eu não. E eu falava, de brincadeira. O que tinha acontecido, né? Então, eu ficava pensando nisso, e quando eu estava com o coração aberto, que eu escrevi esse texto, foi muito falando sobre isso, né? Dos desafios, enfim. Só que também, as experiências ruins que eu tive nisso, eu também tive experiências tão boas, que uma época eu liderei uma equipe de mais de 40 homens, e assim, todos me respeitavam, e eu me chamava doutora Daniela, eu já me chamava me sentia, gente toda doutora. Então, acho que é assim, você que define a sua atmosfera, o seu ambiente, sabe? Então, então, era isso que eu me referia. É um desafio maior para a mulher, com certeza, porque não só pela questão do machismo, porque hoje tá até mudando, igual o Fer falou no começo, tá até mudando um pouco isso aí, mas de fato, assim, coragem. Acho que a mulher que quer chegar longe já tem que ter coragem, pulso firme, porque também, senão, você se abala com qualquer coisa. Isso é então, os desafios são grandes, assim. Hoje eu vejo, assim, como líder da minha empresa, assim, é grande, mas a vontade de ganhar é muito maior, de crescer é muito maior, né? Do que os desafios. Não, tá certo. Ô Dani, aproveitando o gancho, falando um pouco da sua empresa, né? E no que você está atuando hoje, meios construtivos, na verdade. Como assim? Você hoje está trabalhando com algum outro tipo de obra não convencional. Estrutura? Drywall, drywall, EPS. Sim, eu trabalho hoje com convencional, né? Boa parte das minhas obras, confesso, convencional. Mas estou migrando aos poucos para o steel frame, né? Steel frame e drywall. Você está tentando vender muito mais em steel frame. O que acontece? Eu vejo que hoje no mercado, o que a gente precisa é comprovar viabilidade para o cliente sair do convencional. É aquilo que a gente já conversou, zona do conforto, né? O pessoal está acostumado, só tem obra do concreto armado, convencional, então a pessoa fica com receio de sair daquilo, e é normal. Sim. Aí cabe a nós profissionais mostrar, isso aqui vale a pena. Né? Isso aqui, às vezes vai sair um pouco mais caro, mas você vai ganhar em tempo. Então, aquilo que eu faria em 10 meses, eu faço, né? Exatamente. Ou nem isso, né? Então, até mesmo pela experiência que eu tive de trabalhar, a gente, né, teve a experiência de trabalhar com concreto protegido. Cara, isso é fenomenal, né? Hoje a realidade, assim, para pequenas obras, tipo residência, que eu tô mais habituada, ainda talvez não é tão viável, né? Tem algumas empresas, aliás, eu inclusive recentemente numa casa nós adotamos, né, umas vigas protegidas e tal, mas depende muito do cliente estar disposto, né? Entendi. Então, para ele ter aceitado aquilo, eu tive que mostrar, você vai economizar com escora, com mão de obra, com não sei o que, então você tem que ficar em cima comprovando a viabilidade para o cara aceitar, senão ele não vai aceitar. Tem uma rigidez ainda. Ainda tem, mas eu falo que essa rigidez só muda por nós mesmos. A gente mostrando. Né? Na hora de fazer a composição dos custos ali, você tem que apresentar para o cliente. Exato. Eu trabalho muito com a metálica também, né? E sim, a metálica hoje, em questão de residência, fachada, cara, isso aí é um avanço para nós muito grande, né? Então, a gente usa. No meu escritório, eu adoto muito projeto metálico também. Sim. Aqui na nossa região é difícil esse tipo de obra. Eu fui para São Paulo, agora eu estava com uma obra lá próximo de Jacareí, ali em Igaratá. E eu trabalhei era a obra de viga aí e estrutura de steel frame interno, tudo drywall. É apaixonante. Você fica encantado, né? E é uma estrutura rápida, né, cara? E outra coisa também que muda é mão de obra, né? Pra ser sincera, a obra veio pronta, a gente só acoplou. Só montou ela. Né? Eu falo Playmobil, que é o verdadeiro Tetris, né? Lembra do Tetris? Playmobil pra quem é mais velho, né? Tetris. Você vai só colocando os loginhos. Montar. Então, eu falo também que para isso funcionar muito bem no futuro próximo é mão de obra. Hoje mesmo eu tava conversando com o meu mestre de obra, eu falei, cara, eu tava conversando sobre um determinado assunto, eu falei, a tendência é cada vez mais vocês saírem da obra, então
Vocês têm vocês têm que se especializar, porque daqui a pouco o mercado vai pedir por isso, né? Eu trabalhei aqui em Rio Preto com 2 casas. RT minha, o Dr. Henrique, o Dr. Márcio, aqui no Vivendas, um escritório de 200 metros quadrados. Inteirinho de EPS. Não sei se você já trabalhou com EPS. Não trabalhei. Inclusive, estou estudando sobre isso. Eu falo que EPS é melhor que Steel Frame. Cara, eu vou falar pra você que até mesmo, às vezes, até nós, engenheiros, eu fiquei um pouco rígido. Porque esses dias eu tava lidando com muro de arrimo. Eu tava passando um orçamento de muro de arrimo no convencional. Porque pra mim, muro de arrimo passou de 1 metro bloco estrutural. Pra mim, eu sou dessas, né? Certo. Fator cagaço. E eu tinha... Não, mas pior que enfim, também por isso, mas a gente, né, enfim, eu acho que tem mais durabilidade, né? O bloco estrutural, por ser concreto, não tem aquela percolação da água igual teria um tijolo cerâmico, enfim. Sim. E aí eu tava com um concorrente de EPS. Eu falei, cara, mas muro de arrimo com EPS, como? Você não sabia também, não? Não, tem empresas aqui, né? Nem lembro o nome, enfim, não vamos falar também, mas eles comprovaram lá, eu só não sei se de fato funciona. A RT é deles, né? Deve que... com certeza, né? O deles tá na reta. Mas aí eu peguei e falei assim, gente, muro de arrimo pra mim tudo bem, pode ter toda a tecnologia, mas é concreto amargo, concreto e aço. Pra segurar um barranco, pelo amor de Deus. Mas o EPS só é revestimento, por dentro dele eles vão colocar o concreto. Então. Aí eu falei, Daniele, para de ser assim. Vai. Se tem um concorrente assim, vai caçar e estudar. Eu tenho especialização e tenho um monte de obra. De que você tiver, você pode chamar. Eu vou mandar. Na verdade, assim, eu quero ter a oportunidade de acompanhar uma obra, né, com essa complexidade para poder acompanhar e ver. Eu conheço uma empresa aqui em Rio Preto. Ele falou, inclusive, que ele deixa aberto. Ele deixa em aberto. Ele falou, Felipe, quando você quiser visitar, você pode ir. Vamos combinar. Vamos combinar. A gente faz umas filmagens. Cara, eu falo assim, a gente tem que estar aberto. Até porque a gente muda o mundo na engenharia. Exato. Se a gente estiver aberto, se eu for uma pessoa ignorante, é igual a questão que a gente tava falando do AutoCAD e do Revit. Tem gente que é ignorante, não aceita. O outro só por conta de... Se você tiver um tipo de obra desse, no Steel ou no EPS, e você tem, e tá migrado nesses programas de MS hoje, ou no Revit, a obra vai acabar no prazo. E o prazo vai ser muito mais rápido do que você imagina. E você vê que você ganha o cliente. Esses dias mesmo eu tava lidando com uma casa e eu fiz toda a compatibilização. E ficou aquela coisa louca, né? De estaca, tudo no 3D. O cara olhou aqui e falou... Meu Deus. Ficou abismado. Aí eu falou assim, gente... É a sua casa. É a sua casa. Tem como dar erro? Não tem, amigo. Não tem como. É perfeito, cara. É tipo isso. Eu costumo falar, Dani, igual lá nós estamos falando das modalidades dos tipos de construção, e ele falou de EPS, né? Então vamos aproveitar o gancho aí. Inclusive, sobre EPS, seria bom, assim, se aprofundar, igual nós temos a oportunidade. Eu falei pro Felipe, não, eu quero. O problema é o tempo. O problema é o tempo. Porque assim, ó, nos deram a oportunidade. É que a maioria das casas dele é um condomínio aqui em Rio Preto. Exatamente. Tipo assim, normalmente a gente tem um tempo, talvez num sábado, alguma coisa assim, mas aí não tá rodando é complicado. Mas assim, ó, a lacuna que tem de pesquisa e de profissionais na área para poderem preencher, orientar, se especializar e administrar é muito grande. É grande. Igual nós temos um canal no YouTube, o Colaboradores da Engenharia, e se você colocar, lógico que não, mas se você colocar lá EPS, nós temos um short que uma vez eu fui na obra do Felipe, eu fiz um aleatório lá e coloquei, sabe? Brincando. Aí ele deu 14 mil visualizações, até hoje ele é visto. Se você colocar e pesquisar, a internet, o nosso meio está muito carente. Muito carente dessa modalidade. E se está carente na internet, imagina na nossa região. Com certeza. E eu acho que também é muito uma questão, vamos falar a verdade, assim, colocar roupa suja na mesa. Faculdade ensina a gente além de concreto armado. Muito pouco. Muito pouco. Eu falo assim, fala que existe, ok, mas te ensina a projetar, te ensina a calcular? Não ensina. Jamais. Então, assim, de fato é o que você falou, apesar da agenda corrida, é um interesse nosso também, né? Até porque, igual ele falou que ele tá fazendo casas, né? O teu amigo aí. Ele tá pegando cliente, ou seja, ele é um alvo. Tem uma demanda. Ou seja, a gente acompanha ou a gente fica pra trás. Né? Exatamente. O cliente chegar lá e falar, tudo bem, eu sou da opinião que você tem que focar numa coisa e ser muito boa naquilo. Tudo bem, eu sou muito boa no concreto armado, mas
E as outras? Eu vou ficar só na concorrente armada, né? Porque assim, ó, se tá saindo casas, né, nesse segmento, é porque existe a demanda. Com certeza. E se existe uma demanda, é aquele boca a boca, é o tete a tete. Um fala pro outro, nossa, vai lá na minha casa que você vai ver a temperatura, olha isso, olha os benefícios, né? Aí vai se espalhando, e aí? Quem domina essa modalidade, entendeu? Vai estabelecer o preço do mercado. Com certeza, e você quer uma indicação ainda maior disso, você pegar uma estrutura dessa, estudar, se tornar especialista e levar para um estado igual Rondônia, por exemplo. Pronto, você racha de vida. Você acha porque demais. aqui a gente tem muito acesso, né? Se não tem aqui em Rio Preto, vai ter numa cidade aqui do lado, ou em São Paulo mesmo, então a gente tá próximo. Essa casa foi que eu fiz aqui no Jardim Vivenda. Ela é de EPS? EPS, inteirinha de EPS. Olha o tamanho desse balanço. Nossa. Você pode ver que não tem pilar segurando. Inclusive as paredes. Tudo EPS. Que bacana, Tudo tô EPS. curiosa pra ver o projeto estrutural. Então. A única coisa que não tem EPS é essa escada aí, e essa rampa aí. O resto é EPS de começo ao fim. Muito legal. Gostei. Muito boa. Vamos marcar uma reunião sobre EPS. Vamos lá. Faltou a parte da arquitetura da Daniele pra dar um tchan, né? Porque tá sem vida. Não, essa foto aí é uma foto de celular que eu peguei só pra ela ver a casa. Minimalista e tal. Eu colocaria um LED ali flutuante ali embaixo pra ficar parecendo uma casa flutuante, assim, ó. Pra destacar o balanço, você fala. É que aí não tá também. Entendi. Ainda dá tempo de me chamar. Não, quer dizer... o escritório já tá funcionando há anos já. Muito legal, gostei, mas eu gostei até da arquitetura. Essa foto aí que eu tirei um dia à noite. Quando ficou mais minimalista, assim. Eles tinham acabado de colocar esse LED, tinham acabado de fazer os intertravados aí na frente. Pode ver que tava até sem um jardim, hoje já tá com jardim, portão, tudo. Legal. Não, você nem fala de intertravado, não. Na obra que a gente tá... Qual a função do intertravado, Dani? Afundar seu pé de lama. Não é. Então, a intenção é deixar a água infiltrar, correto? A nossa intenção é deixar a água percolar, infiltrar, não é? Com certeza, Meu Deus do céu, então eu não vou nem falar o que acontece hoje? Isso é muito comum, Fer. Tipo assim, normalmente eles falam, vou jogar um concretinho magro aqui, só por quê? Porque o intertravado, ele movimenta demais. E, por exemplo, você vai passar carro, como lá vai ter estacionamento no intertravado, se não tiver, tipo assim, um apoio legal nele, ele vai afundar. Boa. Fora que o cara tem que ser muito bom para assentar. Essas né? pedras. Inclusive, se vocês tiverem indicação de mão de obra intertravado, manda pra mim, porque eu tô sofrendo com isso. De intertravado eu tenho um dos melhores. Cara, o cara tem que ser bom, né? Tem que ser bom. O cara é muito bom. Eles pegaram lá e aí eles... concretinho magro. Eles meteram concreto do calçada. Exatamente. Como eles não... Concreto. Não, é o lastro de concreto. É o lastro de concreto. De 5 centímetros eles colocaram. Aí eu fico me pensando, se eu sou o fiscal da prefeitura do meu município, falo assim, é que eu não vejo, nunca vi ninguém fazendo uma sondagem ali no intertravado, sabe, igual a gente faz em pavimentação, ou quando você vai fazer ensaio CBR no solo, só para poder verificar a taxa de permeabilidade da água. Ninguém faz isso. Ninguém faz. E a gente, né, você tem a taxa de ocupação lá. Na verdade, você faz a taxa de permeabilidade se a prefeitura te cobrar, senão... Senão nem faz, então, exatamente. Aí depois nós reclamamos das enchentes, eu sempre costumava falar isso. E aqui em Rio Preto tem um problema terrível. Exatamente. Meio que deu uma sanada aí com essas aduelas, esses sistemas que eles fizeram, mas ainda nós temos problema. Dependendo da chuva. A cidade foi feita em cima de um rio, pô. Mas era uma modalidade, se a gente buscar a nossa história desde o início, as civilizações eram feitas próximas aos rios. Tem no site da Prefeitura de Rio Preto. Eu acho que no site da Prefeitura. Falei bonito agora, hein? No site da Prefeitura, se eu não me engano, se você tem uma parte que você coloca lá, São José do Rio Preto em 1940. Eu acho, tá? Ele vai mostrar pra você como estava Rio Preto. São José do Rio Preto em 1970. Ele mostra, aí você vê o rio, existia tudo. Engraçado, quando eu saí de Paraná Rondônia, no dia que eu recebi a notícia que eu ia vir embora pra cá, que eu vim meio assim, obrigada. Tô indo. Eu falei assim, eu vou pesquisar São José do Rio Preto, coloquei no Google, né? Eu lembro como se fosse hoje essa imagem. Enchente. Não, eu tava assim, na beira da minha cama, pensativo. Falei, gente, será que tudo muito novo, né? Porque lá São José do Rio Preto. Aí eu lembro mesmo que eu tinha visto vários rios e tal. E lá em Paraná, inclusive a cidade é cortada no meio de um rio, né? Tem uma ponte que liga 2 distritos, né? O primeiro e o segundo distrito. Lá tem problemas terríveis, né, em época de cheia. Na verdade, a região norte em toda, em si, se você for ver, norte, Acre ali, nossa, terrível. Tem épocas do ano que as pessoas que moram próximos sofrem. Aqui, eu não vejo tanto esses problemas, né? Eu vejo mais esses problemas de escoagem de água e tal. Mas eu andei vendo também umas notícias que o pessoal também tá se
prontificando a melhorar isso em Rio Preto, vamos ver, né? Não, hoje não tem tanto que nem tinha uns... Diversas obras foram feitas. Nossa, você falou que o seu escritório é próximo aonde? Agora, inclusive, falando, eu estou mudando. Eu tava com o escritório ali na Murchid Rons, numa galeria. Eu falei, cara, na verdade, eu vou até falar que a Aninha tá aqui. Foi a Aninha que colocou na minha cabeça, não foi não, Aninha? Falou assim, 6 meses a gente tem que achar um novo endereço. Aí eu falei, tá, vamos colocar na programação, né? 6 meses. Tá legal, vou contar essa história é legal. Conta. Aí a Aninha pegou e falou 6 meses, né? E os 6 meses dela, depois ela colocou essa, como é que fala? Pulguinha, né? E ficou me incomodando. Falei, cara, eu tenho que mudar de escritório, porque ela falou que eu tinha que ter um escritório com fachada. Aí, bonito. Exato. Aí, beleza, né? E aí, quando eu pensava no escritório, eu pensava no escritório neoclássico. Não sei, eu queria um escritório neoclássico, com pilares, assim, sei lá, uma coisa meio clássica e tal. Tá. E aí, eu passava sempre ali naquela rua perto do Plaza, ali, não sei se vocês conhecem, ali na Romeu Strasse. Sim. Subindo ali. Certo. Meio de esquina, assim. Eu tava vendo uma obra começando, né? E em processo, acompanhei todo o processo dela. Quando ela tava mais pro fim, que eu entendi o conceito dela, eu falei, cara, ali dava um escritório lindo, né? Pensei comigo. Mas ficou nisso, na cabeça. Aí, um determinado dia, estava passando lá e falei assim, quando aparecer uma placa de aluga-se, eu vou alugar, né? Eu vou perguntar quanto que é, né? E tal, entender e tal. Sim. Beleza, aí colocaram a placa de aluga-se, aí eu fui lá e nesse dia eu tava muito corrida. Falei, amanhã eu passo aqui, pego o telefone e ligo, né? Certo. No outro dia que eu passei a placa, não tava mais lá. Você entrou em desespero. Aí eu falei, não acredito, né? Aí, enfim, eu fiquei toda triste. Aí um dia, por isso que eu falo, até falar um pouquinho, eu tenho muita fé, nossa esse meu lado espiritual. Por isso assim, que é o ano da conquista. É o ano da conquista. Tava saindo da igreja, eu passei lá, vi 2 senhorinhas, falei, vou perguntar pra essas senhorinhas, né, se ela tem, sabe o paradeiro daqui. Elas falaram, tá alugada já, mas se você quiser o telefone, é esse aqui. Falei, beleza, peguei, era no domingo. Fui na segunda, ainda fiz uma oração, falei, Senhor, se essa sala for pra... Eu sou evangélica, Peguei e falei assim... Nós também. Que legal. Peguei e falei assim, se essa sala for pra ser minha, ela vai ser minha, Sim, né? Aí, no outro dia, liguei pra mulher. Tá alugado. Eu falei, beleza. Triste, não era pra ser minha. Exato. Passou umas 3 horas, a mulher, moça, você não vai acreditar. O rapaz, tinha uma pessoa que alugou aqui, pagou o primeiro aluguel, mas aconteceu um problema pessoal, não vai conseguir mais assumir. Então, se você quiser, tá disponível. Eu falei, então é minha. Pronto. Então, a gente tá em reforma lá agora, se Deus quiser. Daqui uns meses a gente inaugura. Bem atrás do Plaza. Bom, ali o Plaza, sabe a Droga Raia ali? Por ali tem uma rotatória que sobe pra Romeu Strasse. Aí você sobe a rua. Próximo da Maré Bolacha ali. Isso. Um pouquinho mais pra cima. Aí, sabe aquele... Tem tipo um crossfit ali. Sei. Um crossfit, uma chuperia, eu acho, assim, meio conceito industrial, assim. Naquela rua esquerda de esquina. São 4 salas. E acreditem, neoclássica. Olha aí o que você queria. O que eu queria. Então a gente tá em reforma lá, vai ter fachada, vai ficar lindo lá. Isso que eu ia perguntar agora. Vai ter inauguração, vou chamar vocês lá. Perfeito. Top. Muito obrigado. Estaremos lá, com certeza. Vai ter LED flutuante, né? Que você falou aqui. Eu fiquei pensando, vai ter muito LED lá. Eu e minhas ideias loucas lá. Vai ter de eletricista. Já tem pra quem te indicar. Tô precisando, inclusive. E automação. E é legal. Eu falo assim que fazer obra pra nós mesmo é mais difícil do que pros outros, né? Eu não sei se você tem também, se você tem interesse em colocar energia fotovoltaica. A gente também tem um contato muito bom. Cara, eu até tava pensando, porque como a sala é grande lá, né? Nossa, é interessante dar uma economizada. Exatamente. Greenword, GW. Legal. Os meninos são bons demais. Depois vamos fazer um orçamento, porque lá... Eles são bons de negociar. São bons. Legal. E energia solar, inclusive, que era uma área que eu pensei em investir. Tive umas ideias. Porque ficou muito barato. Aí eu entrei na lógica, né, da concorrência. Falei, cara, do tanto de energia solar que o pessoal, empresários, né, estão investindo, o mercado tá muito aquecido. Falei, daqui a pouco satura, né? Ou o governo quebra a onda de todo mundo, pensei, né? Mas eu acho que... Não, tá bom. É que assim, eu também pensei, eu falei, a partir do momento que eu fiquei sabendo que ia ser taxado, eu falei assim, nossa, não, acabou, agora já era. O que estava em ascensão aí, só que tipo assim, o que as pessoas conhecem sobre a fotovoltaica
é que era muito caro. Você falou, pô, é um veículo, é um carro seminovo lá. Era muito caro. E, nós fomos nos atualizar depois que teve essas taxas. Não cabe no bolso, dá para financiar e fica muito mais barato. Nossa, o fato de terem colocado, de ter sido taxado, parece que beneficiou, abriu mais as portas. A única diferença é que o mínimo, sei lá, aqui na CPFL, né, de São Paulo, o mínimo eu acho que é R$80. Sim. Mas vai dar para vai dar, porque você tem... Sim, não. Nem todas, né? Então, mas assim, o valor que está se utilizando, ainda mais por conta de... Quando a gente falava do fator energia fotovoltaica, a gente pensava já em condomínios. Hoje mas era uma realidade até então. Hoje a gente vê em casas... Tipo, não, sim. Muito... Eu prestei serviço num condomínio de casas populares e se você vê... a galera, né, que tá... Sim, porque é o que o Fer falou, né? Financiamento. Falando financiamento, a galera tá disposta. Exatamente. E é uma coisa que, tipo assim, que pelos cálculos deles é coisa de 3 anos, né, Fer? Recupera a grana que você investiu. Não, e é muito rápido. Você pegar dos meus pais lá, da última conta que eles pagaram, acho que foi, eles comentaram 450 ou quase R$500 com 2 ar-condicionado. O financiamento você paga muito menos e não dorme tranquilo. E é um diferencial para o meio imobiliário, né? Construção e venda hoje, casa que não tiver placa solar, ela desvaloriza, né? Tipo assim, para venda de casa. Agrega muito? Agrega muito. Nossa. Eu tô conduzindo algumas vendas de algumas casas e você vê assim que o pessoal tem um interesse. Pergunta, tem placa solar? Tem placa solar. É uma comodidade, né? Se você for ver. Com certeza. Você fica muito mais tranquilo. Sim, os construtores estão mais preocupados em colocar isso aí. E o que mais o pessoal acaba perguntando? Automação. Aí. A gente também gosta muito. Né? Hoje todo mundo quer... Olá. Alexia. Liga as luzes. Alex, por favor. Ficou muito mais fácil. Cara, e na verdade, assim, por exemplo, no meu escritório novo, eu quero colocar todo o sistema de automação, tudo isso que a gente, teoricamente, vende, né, a ideia, mas a automação também é algo que tem que ter no projeto, né? Tem que estar no projeto. Eu falo que na casa da Emily, né, a minha mulher, eu coloquei um que é muito legal, tá? Eu até coloquei no YouTube. Você fala, Alexa, aguar as plantas. Aí eu coloquei 2 solenoides que liga e liga as plantas. Tem uma planta lá que estava morrendo, a gente estava colocando e estava morrendo, estava colocando e estava morrendo. Sim. Você não tinha tempo para parar, para almoçar e jogar água, enfim. Eu falei, vou resolver esse problema. Sabe como? Alexa, automação pelo celular ou falando. Aí fica lá. Além de você programar para ela ficar ligar e desligar, eu chegava e estava com muito sol, ficava sentado lá e falava, Alexa, agora as plantas, e Alexa, timer 2 minutos, desligar as plantas. Desligar as plantas. Olha só. São coisas simples. Que da hora. Eu gostei dessa ideia, hein? Coloca lá que a gente faz para você. Eu pensei em automação, mas não pensei em alguma coisa para aguar as plantas. De irrigação, não tem. De tudo. Só de ligar a luzinha do jardim e mexer com a televisão, essas coisas já é legal. Quando chegar um cliente falando que não gosta de planta, eu falo, não, tem solução para você. Exatamente. E é simples e é tão barato. É tipo assim, você comprar uma Alexa, que é o principal, que é a interface, né, que você precisa, eu acho que você compra modelos por R$200. Tem automação barata hoje, muito acessível. Tem para todos os públicos. Né? Tem. Aí você compra o que você vai precisar é uma solenoide, R$50 ou R$40. Você fala, pô, é outro mundo. Não é. Tá muito acessível. Muito acessível. Você coloca... Fora a comodidade, né? Muito legal. Nossa, demais. É muito legal. Eu quero ir lá no escritório. Olá, cliente fulano, seja bem-vindo. Estamos aqui para realizar o seu sonho. Perfeito. A pessoa passou, mas tem demais. Tem demais. Outra, eu sei que daqui a pouco tá dando tempo, né? Tá dando tempo. O reloginho, esse daí vai que vai. Mas eu lembro que eu trabalhei em uma obra só aqui, eu não sei se você já pegou, eu trabalhei, mas não foi nem na área da civil, eu tava começando a fazer engenharia. Telhado verde. Nossa! Em Mirassol, você foi lá? Você viu lá? Então, lá em Mirassol, eu só tinha visto por aí, né? Pra fora. Não fora do Brasil. Mas você tentou introduzir isso em algum... Ou tem previsão, você quer fazer isso? Sobre o quê? Sobre telhado verde. Você pega, em vez de a laje da pessoa, ela saía, aí ela construiu.
Você entrava na casa, ele fez um estúdio home, uma sala de cinema em cima. E dessa sou apaixonado pelaquela casa. Nossa, aquela casa perfeita. Cara, Ô, Dani, perfeita. Fez tipo uma sala de cinema em cima da garagem. Em cima da garagem. E em cima da cozinha ficava o telhado verde. Sim, eu fui pro Chile ano passado e eu vi essa ideia muito presente nas construções lá. Sério? Eu falo assim que é muito uma questão também de aceitação, porque assim, tem, por exemplo, a gente vai nessas feiras, tipo Casa Cor e tal, a gente vê cada coisa muito conceitual, assim, fala, nossa, quero aplicar pro cliente, mas às vezes não é a nossa realidade aqui, sabe? Tem que ser muito um cliente, assim, de opinião, aberto. com a personalidade, né? Sim. Mas eu acho legal, se eu tiver a oportunidade, claro que eu quero trabalhar, acho bem legal. Nossa, ficar ali, ó. Se quiser, não, vou levar você no cliente. O cara é super. Não vou falar de onde que ele é dono, né? Mas é dali de uma loja de Mirassol, o cara totalmente aberto, sabe? Pra levar, pra visitar. Nossa, muito bacana, Dani. Eu não sei se tem infiltração, tinha que dar uma entrada em contato tem com que ele. verificar. É feito uma impermeabilização muito forte, né, Fer? Pra poder tem que suportar. estudar, essas coisas, Tem que estudar. É uma manta ali. Poderosa. Então, mas vamos caminhando para as finalizações, os agradecimentos, né? Inclusive, deixa eu só cortar, vou contar um fato curioso aí. Conta aí, né? Você lembra quando a gente estava trabalhando juntos? Acho que você já tinha saído da empresa, não lembro. Aí você trabalhava por conta, aí você me mandou uma nota fiscal, assim. Eu não sei se você vai lembrar disso, cara, mas tem, bem. Vocês te mandaram uma nota. Ele mandou uma nota fiscal de alguma coisa, acho que eu tava pedindo alguma informação de contábil, enfim, ele mandou. Eu vi lá, né? Acho que era tipo assim, mais de 11 mil reais. Eu falei, caraca, velho. Foi sim, eu tava administrando um serviço. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu vou sair da empresa e vou fazer o que o Fer tá falando. Você me incentivou a empreender. Aí, ó. Tá vendo? Não, mas foi. Eu saí da. Mandou sem querer, Fer? Não foi sem querer. Não, eu tinha pedido uma informação, alguma coisa contábil, alguma coisa de KNAI que ele tava trabalhando, né? Aí eu mandei a nota fiscal que tava com o KNAI. Aí você perguntou o tipo da nota que você tava. Que emitia. Exatamente. Aí eu peguei e coloquei. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Aí eu peguei e falei, não, são diversas áreas. Eu também, quando eu fui, que a gente começou a trabalhar com gerenciamento. Pô, você fica de cara com os valores que são aplicados e a quantidade, o lucro. Eu sei, você tem gastos, você pegar toda a área contábil. Lógico, você surta. Hoje ser empreendedor no Brasil. Nossa, é triste, né? É triste, cara. Mas triste. Ainda assim compensa. Compensa. Porque você tá trabalhando com algo que te satisfaz, é algo, né, que te motiva todos os dias. É diferente de, às vezes, você tá trabalhando em algum lugar e você tá insatisfeito, cara. Aí não é justo nem pra você e nem pra empresa, pra ser bem séria, né? Exatamente. Eu tive essa experiência até decidir, então, assim, não era justo, eu não via como justo. Por isso que eu decidi empreender e falei, cara, eu passo o que for, né? Vamos pra guerra. Exatamente. E quando é seu, você luta mais, né? Isso, e aquilo é muito real, assim, tanto pela fé, obviamente, mas tudo que você insiste, você foca, cara, você em algum momento vai dar certo. Vai dar certo, né? Eu vejo muito disso, tipo, eu plantei muito por um tempo e não colhia nada. Tipo assim, até se você não tem persistência, você desiste, né? Você desiste, fala, não vai dar certo. Mas vendo agora a realidade é totalmente diferente, sabe? Muita coisa mudou e você também fica mais experiente, óbvio, você tá mais pronto, né, para lidar com as situações. Porque eu falo assim que, óbvio, você é engenheiro, você tem capacidade disso, mas uma coisa que ninguém ensina e que você tem que ralar para conseguir é lidar com pessoas. Acho que esse é o ponto mais assim, desafiador da carreira, é lidar com pessoas. Você vai lidar com todo tipo de personalidade. Se você não saber se posicionar, cara, é difícil, né? Complicado. Fazer gestão de pessoas, Vamos mostrar aquele vídeo da Dani, só aquela casa que ela fez. O vídeo, você pode passar ele fazendo, por favor? O Júnior. Ela dá uma comentada, fala da casa neoclássica. Adoro neoclássico. Aparece toda hora no meu Instagram essa propaganda. Isso significa que a Aninha tá fazendo um trabalho muito bem feito. Valeu, Aninha do marketing. É só a minha, tá? Concorrência, não divido ela com ninguém. Eu tenho um contrato exclusivo com ela. Essa casa, ela é onde, Dani? Essa casa ela é lá no Quinta do Lago. Uma casa linda, né? Nossa, demais. Ela tá em período de construção, inclusive. Tô fazendo acompanhamento dela. Essa casa no Dama 4. Opa, é que aí tinha um efeito de vídeo. Olha o tamanho desse pé direito. Linda, né? Gigantesco. Eu gosto da iluminação, ficou de olho nos LEDs. Né? Essa aí, tá pra venda, inclusive. Pessoas querem comprar a casa, quem tá procurando casa aí. Por favor, 1.980.000, tá? No dinheiro, por favor. Falou essa é no Dama 4. A Solar, acabamos de falar, a Solar presente. Se a casa sair, a venda da casa saiu porque você viu aqui no F2 Podcast, por favor, eu vou dar comissão pra vocês, hein? Perfeito.
Usa o cupom de desconto. Eu não tirei o áudio disso aí. Nossa, essa cozinha é tipo americana, né? Quando fica com essas ilhas. É um conceito integrado, é um conceito muito adepto pelo pessoal do alto padrão. Gosta muito de cozinha com sala de jantar e com a churrasqueira integrada. Sim, isolamento lindo. Muito bonito. Dá pra gente morar aí, pô. Só desembolsar. 1.980. E tem outras indo por aí, depois eu mando vídeo pra vocês. Não, manda lá. Isso aí na hora da edição a gente coloca. Isso aí é minha fase blogger, né? A gente tem que ser um pouco blogueira. Além de empreendedor, a gente tem que ser blogueiro, né? Você sabe? Senão a gente não vende. Eu quebrei um pouco desse giro de falar assim em público muito por causa do Fernando. O Fer conversa, né? Eu gosto. Olha eu na obra, e blogueira também. Blogueira, mas tem que ser, tem que ser. Isso aí foi um salão de uma cliente querida que nós fizemos uma reforma numa casa e... Isso aí é minha fase blogger de novo. Isso era no início, eu lembro, não é? Você lembra? Eu lembro, foi no por início. Conta disso. Exatamente. Eu fazendo uns levantamentos aí de medidas, né? E é isso. Não, só um adendo, Dani. Nossa, eu acompanho no LinkedIn uma mulher lá, eu esqueci o nome dela. Ela fala só sobre patologia. O quanto ela subiu. Acho que ela fez diversas especialidades falando de patologia referente à água, que a água é o nosso grande problema, né? Mas o quanto que a mulher explodiu por ser simples. Inclusive, eu tô no escritório, agora eu tenho uma pessoa que tá me ajudando com laudo de patologias, inclusive, de acessibilidade, enfim, a gente tá pegando cada casa em condomínio, assim, de desbarrancamento, de questão de filtração, e é algo que inclusive eu quero levar para as redes sociais, porque as pessoas não têm muito conhecimento de como recorrer quando essas coisas acontecem. Exato, precisa demais. Na casa da Emily, eu tava lá pintando, né, essa semana lá, e aí ela tava falando, mas aqui tem que passar uma tinta. Eu falei, não é, as pessoas elas não têm noção, acham que é só passar um impermeabilizante na tinta. Eu falei, se fosse só perto do corredor, ou se fosse perto da cozinha, fosse no banheiro, aí seria um problema pontual. Mas se toda a tua casa, perto das paredes, em todo o local, tá estourando, é problema... Tem alguma coisa errada. Fundação não impermeabilizar ali no embasamento. Sim, você entendeu? Sim. Assim, é uma visão que só o profissional vai ter. Só o profissional vai ter. Mas é bom saber. Tem pouco... E é um mercado que poucos exploram aqui, o Preto, inclusive. A empresa que eu falei pra você que eu fui lá pro Mato Grosso é uma empresa especializada nisso, é legal, porque justamente não tem... Bom, eu não conheço ninguém que tá fazendo isso, pelo menos. É uma área que talvez muita gente corre porque é só problema pra resolver. Que é pior é lidar com problema. Eu gosto de resolver problema. Nossa, eu gosto. Mas é bom que, tipo assim, a pessoa fica tem uma bucha e você resolve. Você nunca vai ser esquecido. Nunca vai ser esquecido. A Daniele conseguiu Cara, isso é muito sério. Problema. Inclusive, minha cliente tá entrando no processo jurídico contra o vizinho, porque ele... Acho que ele não... A gente tá investigando, né? Acho que ele simplesmente aterrou, não fez um muro de arrimo, tá rachando tudo. Sério? Meu Deus. Sempre os vizinhos. Também tem um desnível de um terreno pro outro. Às vezes o cliente, vizinho, não fez a parte de impermeabilização certa, acaba infiltrando tudo na casa do... É o que mais acontece, na verdade. Bom, mas é isso. Daniele, Dani, né? Nós queremos agradecer aí. Foi difícil, pessoal. Foi difícil trazer ela aqui para gravar esse podcast. Mas eu sei, mas aí. Fica o convite para você vir mais vezes. Vem. Mais tempo, nas próximas vezes vamos falar de outras pautas. Sim, com certeza. A gente vai parar um período aqui pra gente falar, porque a gente começa a falar do que a gente gosta, a gente não para. Não para. Isso é muito conteúdo. Nós aguardamos o convite aí para a inauguração do seu... escritório. Vamos mandar, hein? Mas sério, vamos lá. Vamos sim. Nós queremos ver a fachada, né? Porque, foi ideia da Aninha, a fachada. Então, foco na fachada. A gente quer pegar, pode marcar a gente em toda a publicação que você tiver, nós vamos repostar no profissional, no particular. Então agradecemos muito por você estar aqui, né? E traremos outras vezes também, com certeza. Muito obrigada, nós vamos deixar aqui, Dani, na descrição desse vídeo, tá, gente? O Instagram da Dani. Me sigam. Sigam ela no Instagram. Andy.Daniele Ojeda. Com 2 L's. 2 L's. Vai estar aparecendo aqui na tela. A gente vai colocar aqui embaixo, aqui, ó. Bem aqui. Você clica aqui. Clica aqui. Não, meninos, eu também gostaria de agradecer e pedir desculpas pela demora. A gente compreende. Mas aconteceu, muito legal conversar. Eu gosto muito de falar de engenharia, de arquitetura e sobre tudo isso. Senão a gente fica aqui a noite toda conversando, que eu gosto. Exatamente. E brigadão pelo convite. E que venham as próximas. Exatamente. Obrigado. Certo, então, Fer.
Certinho, Felipe. É isso. Então vamos lá, gente. Tchau, Você galera. se insceve no canal, deixe seu like e comente. Exatamente. Certo? Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Only dream